Olá, estamos iniciando mais um programa Fábio D'Alonso Online. O nosso convidado de hoje já participou do programa, um bate-papo muito interessante, falamos da Amazônia, particularidades que eu não conhecia e tenho certeza que quem assistiu ficou impressionado, gostou, e quem não assistiu, entre nas nossas redes sociais para acompanhar, foi uma verdadeira aula. Quero mais uma vez agradecer, General Bandeira, um amigo de longa data, que eu tive o privilégio de ter sido seu subordinado aqui no 62º Batalhão de Infantaria, o nosso batalhão, né? Carinhosamente falar, que eu chamado pela sociedade joinvilense. Militar esse que fez uma carreira brilhante, admirado pela sua liderança, pela sua simplicidade, por onde passou, só fez amigos, né? Fez amigos. É uma marca muito forte sua. Estivemos juntos ontem com alguns militares, né, da reserva, e chamou muita atenção assim, o carinho, a admiração. Isso não tem patrimônio melhor que isso, né, general? Tem uma frase que diz, abre aspas, os verdadeiros amigos jamais se separam, apenas trilham caminhos diferentes. Né? E o nosso foi um pouco assim, né? O senhor foi fazer a sua carreira, eu a minha, mas o coração sempre esteve ligado, a admiração sempre esteve ligado. Militar, como eu falei, ocupou várias funções, missão em Angola, adido militar em Londres, subchefe de escritório de projetos estratégicos do Exército, função muito importante, e também comandou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira, a cabeça do cachorro. General, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado esse convite. Soube que estava passeando aqui pela região, visitando alguns amigos aqui em Joinville, em Barra Velha, meu querido amigo Adelcio, Sargento Adelcio, que eu tenho um carinho muito grande também. E quando eu tomei conhecimento, liguei, general, eu quero que o senhor participe de um programa, num podcast, para falar 2 assuntos. Imediatamente me deu o positivo, e estamos aqui hoje e tenho certeza que esse assunto também vai ser muito interessante, onde nós vamos falar do conflito de Israel e da Palestina. O senhor é um conhecedor, palestrante desse tema, tenho certeza que quem está nos acompanhando aí vai gostar muito. General, muito obrigado. D'Alonso, mais uma vez eu agradeço, é um prazer estar novamente aqui contigo. Aliás, sempre é um prazer estar contigo, uma amizade que a gente consolidou lá no 62, ou iniciou no 62, e depois foi se consolidando ao longo dos anos. E apesar de a gente não ter servido muito tempo junto, me impressionou muito a maneira de ser, e a nossa amizade prosperou apesar da distância. Isso é uma coisa que eu guardo com muito carinho, tanto é que me dispus imediatamente, sem hesitação nenhuma, a estar aqui contigo. E também eu quero parabenizar a tua iniciativa de fazer o D'Alonso Online, uma maneira de tu levar conhecimento e informação para a população em geral. Isso é muito bacana. Nossa população precisa de instrução, de conhecimento, de informação, e principalmente de informação imparcial. Exatamente. Ou seja, que vai procurar ver uma multiplicidade de visões, de opiniões, para que realmente quem chegue à conclusão é o próprio ouvinte, não eu entregue uma conclusão pronta. Legal. General, vou começar o tema, já citei, a origem, o início desse conflito. Foi na Primeira Guerra Mundial? Antes até, D'Alonso, de responder diretamente a tua pergunta, é um conflito extremamente complexo. Olha só, eu usei um advérbio forte, extremamente, para definir o nível de complexidade. Raízes profundas, históricas, religiosas, econômicas, políticas, geográficas, ou seja, tudo isso aí envolvido num novelo difícil de ser desatado, porque realmente o nó lá é um nó górdio, que o Alexandre o Grande teve que cortar. Então, eu quero deixar claro o seguinte, que o último imperador sábio considerado do Império Romano foi Marco Aurélio. Ele era estoico. E uma coisa que ele falava é o seguinte: tudo que eu vejo são perspectivas, tudo que eu escuto são opiniões. O que ele quis dizer com isso
que é muito difícil a gente chegar à verdade sobre um fenômeno, ainda mais um fenômeno complexo como esse conflito entre Israel e Palestina. E a gente fazer juízos de valor é uma coisa muito arriscada, porque eu posso estar incorrendo no principal erro de um analista, que é a parcialidade. Eu não tenho parte. Eu tenho um apego à busca da verdade. Sei que é uma coisa quase impossível de chegar à verdade última dos fatos, mas é o objetivo. Então, eu vou tirando todas as influências que poderiam afetar na maneira como eu estou observando e analisando a questão. Então, e também é o seguinte, eu não tenho ideologia ao analisar uma questão. Eu não tenho ideologia, não tenho religião, não tenho time de futebol, eu não torço para nada. E até naquela outra conversa nossa, eu estava com uma camisa azul, nós falando sobre a Amazônia, e azul, o céu, água. Então o objetivo era passar uma mensagem dessa preocupação com o nosso ambiente, até com nossos indígenas, e até com a Amazônia azul, que é como é chamado a nossa parte do Oceano Atlântico. E agora com o Branco da Paz, é isso? O Branco da Paz. Eu não sou candidato a Miss Universo. Tinha uma brincadeirinha antigamente, mas era quando perguntava para as candidatas a Miss Universo, qual é o seu grande desejo? A paz mundial. É uma coisa até um pouco ingênua, inocente. Obviamente que eu almejo e desejo a paz. Sei da dificuldade para alcançá-la e sempre serei um defensor da solução pacífica para os conflitos entre nações. Mas muitas vezes eu percebo a dificuldade que é encontrar uma solução pacífica, ou seja, a via diplomática para resolver questões que realmente estão aferradas na mente e nos corações das pessoas que fazem parte das comunidades em conflitos. Mas a origem do conflito, a gente teria que remontar. Muito lá atrás, né? Eu falei da Primeira Guerra porque ali houve uma... Isso, claro. Mas o que iniciou assim, essa questão foi a diáspora em 70 depois de Cristo, quando os romanos decidiram acabar com a revolta dos judeus na região onde hoje é Palestina ou Israel. Quando eu me referi a Palestina ou Israel, é a mesma área geográfica em que os judeus dão o nome de Estado de Israel e os palestinos ou alguns árabes dão o nome de Palestina, que era como a região era conhecida, pelo menos durante parte do Império, do domínio turco. Mas os judeus foram expulsos em 70 depois de Cristo. E esse grande evento, que é um marco temporal fundamental, chama-se diáspora. Alguns foram para a Península Ibérica e viraram os judeus sefarditas. Outros foram para a Europa Central, Europa Oriental, os askenazes. E alguns ficaram pelo Oriente Médio, foram para o Iraque, foram para o Irã, Jordânia, Egito, são os Mitzraim. Então, nós teríamos como se fossem 3 categorias de judeus. A palavra certa não é categoria, e nem seria etnia, mas grupos que tiveram alguma identidade cultural ou linguística, ou pelo menos geográfica, da região onde eles acabaram se... Mas os askenazes acabaram desenvolvendo um idioma que era um misto de hebreu com alguma coisa, alemão, que era o Yiddish. Os sefarditas falavam praticamente o português ou o espanhol, e os que ficaram ali no Oriente Médio, a maioria passou a falar árabe. Então nós temos hoje descendentes de judeus que ficaram nessa região, que falam árabe, e têm até feições bem arabizadas. Então essa diáspora espalhou judeus, mas eles sempre ficaram com um desejo de retorno à Terra Prometida. E surgiu na Europa, desde o início, principalmente na Idade Média, um fenômeno chamado antissemitismo. Então, eles nunca foram aceitos nas comunidades, seja na Península Ibérica, seja na Europa Central Oriental, ou no próprio Oriente Médio. Eles nunca foram aceitos completamente. Às vezes, por preconceito da sociedade, ou daquela comunidade, daquele país, e também pela maneira como o judeu exerce a sua religião. A gente tem que diferenciar uma coisa importante. O islamismo é uma religião expansionista. Ele quer converter. Ele quer, inclusive,
a jihad seria a guerra santa, até a conversão pela força das armas. Há uma interpretação diferente, às vezes, da jihad, mas, ou seja, quer converter o máximo de pessoas possíveis. O cristianismo, ou o catolicismo, é uma religião também expansionista, quer converter o máximo possível de fiéis. Os missionários católicos foram primeiro para a Escandinávia, chegaram até o Japão, América do Sul, convertendo nossos indígenas. Então, são religiões expansionistas. Já o judaísmo é uma religião exclusivista. Eles não querem expandir. Eles querem, muito pelo contrário, manter somente aqueles que têm uma linhagem matrilinear, né? Ou seja, a matriz é a mãe para poder dar, então, essa definição de judeu. E também eles tinham hábitos muito diferentes das comunidades. O judaísmo é uma religião de restrições alimentares, comportamentais. Sábado não pode fazer isso, não pode comer tal alimento. Isso às vezes incomodava um pouquinho as comunidades locais onde eles estavam instalados. E outra questão importante também, os judeus, via de regra, eles tinham um padrão intelectual e cultural maior do que a maioria da população dessas comunidades ou desses países onde eles viviam. Então eles acabaram sendo médicos, engenheiros, e outra coisa, quando a religião católica mais ou menos definiu que a usura era um pecado, os judeus não estavam sob essa restrição, então eles passaram a ser os banqueiros do mundo, porque eles podiam emprestar e podiam cobrar juro. O católico não podia fazer isso. Interessante. Então, os judeus passaram a dominar a questão financeira, quase que mundial, algumas profissões que os católicos não, os cristãos, não, ou os muçulmanos, se bem que os muçulmanos eles também entraram bastante na medicina, mas os católicos não exerciam a medicina. Era mais judeu e muçulmano. Isso aí também foi causando uma certa rivalidade entre judeus e não judeus. E eles acabaram indo para guetos e sofrendo perseguições. Então houve uma certa reclusão deles em determinados bairros ou zonas, regiões, e também perseguições ao longo de toda a história deles na Europa. E também, às vezes, no Oriente Médio. Toda a história, ou seja, mais de 1000 anos de segregação, preconceito, eles não podiam ter terras, não pode agricultura, então trabalhar com dinheiro, trabalhar com outras coisas. Não podia ter título de nobreza, nada disso. E perseguições, às vezes, violentas, chamados pogroms. Esses pogroms, às vezes, davam uma irritação, alguma coisa, algum distúrbio naquela população da Alemanha, o que seria a Alemanha na época, a Alemanha de 1870. E aí exterminavam 5.000 judeus numa semana. Então, perseguição. Então, eles sempre tiveram uma vida muito difícil na Europa, nunca foi fácil. Então, esse desejo de retorno a uma terra deles, a um estado próprio deles, chamado Lar Nacional Judaico, é uma aspiração que foi difusa ao longo da história. E ela começou a ganhar corpo a partir de 1860. Se intensificaram alguns pogroms e a situação deles começou a ficar complicada na Europa. E eles começaram, então, a fazer uma imigração para a Palestina, em 1860, 70, chamadas Alia, que são justamente essas migrações para a Palestina. Mas não de uma forma sistematizada e nem organizada. Até que Theodor Herzl, em 1897, fez o Congresso Sionista na Basileia, na Suíça, e lá eles decidiram o seguinte: vamos criar um Estado judeu, lá na região onde foi feito o pacto com Deus, que seria a terra prometida, a Canaã deles. E a partir daí foi criada a Organização Sionista Mundial e um fundo para financiar a compra de terras na Palestina. E tinha dinheiro. Barão de Rothschild, então tinha muito dinheiro, e eles começaram a comprar terras na Palestina e financiar esses migrantes, dando dinheiro para eles comprarem sementes, ferramentas, e dentro da própria Palestina tinham braços dessa organização sionista para poder receber, acolher esses migrantes da Europa, da Espanha, Portugal, do Oriente Médio, para que eles começassem então a cultivar terra
e aumentar a proporção demográfica de judeus na Palestina. Isso foi indo, foi crescendo, até que aí teve a Primeira Guerra Mundial, que durante a Primeira Guerra Mundial a Palestina pertencia ao Império Turco-Otomano, que foi conquistado pelos otomanos em 1517, Selim I. Então era uma região turco-otomana, e os palestinos viviam sob o domínio, sob o jugo dos otomanos. Com a Primeira Guerra Mundial, aquela região era de interesse da Inglaterra, que ela estava no Egito, e tinha interesse, e a Turquia era inimiga da Inglaterra. E os árabes, olha só, não pode se confundir turco com árabe. O turco veio lá da Ásia Central, primeiro os seljúcidas, uma primeira leva em 1000, e depois os otomanos, que veio de Osmã, então, aí criou então a dinastia do turco-otomano. Eles não são árabes, eles não falam árabes. E é uma coisa interessante, foi um grande império, eles adotaram o alfabeto arábico e a religião dos árabes, os turcos. Eles viraram muçulmanos. Interessante. Então, mesmo eles sendo conquistados, eles adotaram o alfabeto e a religião. Mas a língua era turca, mas escrita no alfabeto árabe. Bom, aí os árabes estavam descontentes com os turcos. Aí os ingleses fizeram uma aliança com os árabes, uniram aquelas tribos todas, e uma coisa que é importante a gente ressaltar, os árabes são tribais. É uma característica deles, porque deserto, então tinha tribo A, tribo B, tribo C, e elas mais ou menos não conviviam, não tinham uma coexistência tão intensa, ficavam muito espalhados. Então eles têm esse senso de tribalismo muito forte, mas foram se unindo e se identificando cada vez de tribo, uma comunidade maior, até chegar às vezes a uma nação, a um estado. E aí a Inglaterra estava com poucos recursos no Egito para combater os turcos, e aí convenceu essas tribos árabes a lutarem contra os turcos. Em troca, os ingleses prometeram que dariam aquelas terras, que hoje seria Jordânia, Palestina, Iraque, dariam para os árabes, ou devolveriam para os árabes, que foram expulsos pelos turcos no passado. E aí então os árabes se uniram, criou a Legião Árabe, e foi chamada Revolta Árabe, e eles lutaram junto com os ingleses contra os turcos, saindo lá do sul, indo em direção à Palestina e chegando até Damasco, sob a promessa de que eles receberiam essas terras. Só que enquanto eles estavam lutando, a Inglaterra já estava articulando a criação de um Estado judeu na Palestina. O Acordo Sykes-Picot, de 1916, mais ou menos traçou ali um domínio. Isso aqui vai ser do mandato britânico ao sul e mandato francês ao norte. E depois o Lord Balfour, que era ministro das Relações Exteriores, fez uma declaração, que é chamada Declaração Balfour de 1917, em que ele garantiu para o Barão de Rothschild que iria fazer todos os esforços para criar na Palestina o lar nacional dos judeus. E nada disso era do conhecimento dos árabes que estavam lutando contra os turcos. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, aí em 1918, os turcos perderam, a Inglaterra venceu, teve a Conferência de São Remo em 1920, e lá se tratou então dessa partilha do Oriente Médio. A Inglaterra e a França usaram um argumento junto à Liga das Nações, que tinha sido criada após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, que aqueles povos não tinham condições de se autogovernar. Então, que a ONU então delegasse um mandato para a Inglaterra governar todo o sul daquela região do Oriente Médio, que envolvia a Palestina, a Transjordânia, indo até o Iraque, e a França, Líbano e Síria, basicamente. E aí, então, em 1920, definiram esses mandatos, e aí passaram, então, a conviver. Então, na Palestina. Vamos, então, agora na Palestina. 1920. Quem era o governo era inglês. O governante era inglês. Tinham já judeus, 20%, 30%, mais ou menos, que já tinham ocupado aquelas terras através dessa política de imigração dentro do movimento sionista. Então, quando a gente fala em sionismo, é justamente esse movimento de ocupação, compras e ocupação de terras na Palestina para tornar depois um Estado judaico. Isso é o sionismo.
Então, de 1920 até 1947, vamos botar aí 27 anos de uma convivência muito conturbada e muitas vezes violenta entre a comunidade judaica, a comunidade árabe e os ingleses. E muitas vezes, tanto árabes e judeus lutando contra os ingleses, muitas vezes os judeus e os árabes lutando entre eles. Surgiu então do lado judeu, que não tinha exército, que na verdade não tinha um Estado, eram migrantes que vinham da União Soviética, do Oriente Médio, criaram as organizações paramilitares, Haganah, Irgun, Lehi. E essas organizações tinham a finalidade de autodefesa dos kibbutz, ou também de alguns núcleos urbanos, mas também, às vezes, de fazer ações contra os ingleses para poder forçar os ingleses a ceder algum interesse ou algum pedido dos judeus. Porque os ingleses ficaram numa saia extremamente justa. Ao mesmo tempo que eles autorizavam, às vezes, a leva de imigrantes judeus vindo da Europa ou do Oriente Médio, tinha uma pressão enorme dos árabes que não queriam que os ingleses concedessem autorização para essas migrações, porque os árabes já tinham medo, em 1930, por aí, de que o aumento da população de judeus na Palestina poderia levar à criação de um futuro Estado judaico na região. E mais ou menos isso que aconteceu. Teve a Revolta Árabe de 1936 a 39, até que os ingleses chegaram à conclusão que eles não tinham condições mais de manter esses dois grupos, judeus e árabes, de uma maneira governável naquele mesmo território. E aí teve a Comissão Peel, era o Lord Peel que fez um relatório, falou assim, olha, árabes e judeus são incompatíveis por causa das aspirações nacionais diferentes, objetivos diferentes, não há nenhum ponto de convergência. Então só tem uma solução, criar dois estados, um palestino e um estado judeu. Deixa eu te perguntar, nesse caso aqui até, estou quieto aqui porque a aula tá grande, não quero até interromper o raciocínio, mas Oswaldo Aranha, em 1987, salvo engano, ele teve um brasileiro, teve uma participação fundamental na Assembleia Geral, foi o presidente, né? Isso. Nessa criação, 47, isso. Porque, olha só, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os ingleses estavam esgotados. Sim. E não queriam mais saber de Palestina. Então, eles não queriam mais ser os mandatários. Então, eles queriam deixar aquele mandato. E aí, a ONU foi criada em 45. Isso. E aí, os ingleses, olha, ONU. Toca. Não, a gente desiste, porque não dava. Era um negócio... Eles viram que a batata estava assando, estava muito quente, achavam que estava quente e eles não queriam mais aquela incomodação. Aí a ONU começou, então, criou uma comissão especial para a Palestina. Uma comissão dentro da ONU para fazer uma análise e apresentar uma solução para a questão da Palestina. Depois de 2 anos de estudo, chegou-se a uma conclusão que a solução seria a criação de 2 estados independentes, o Estado palestino e o Estado judeu. E qual o critério que eles utilizaram? Mais ou menos a demografia. Então, aqui a maioria é de judeu, aqui a maioria é palestino, e foram montando um mapa. Esse plano de partilha da Palestina foi apresentado à Assembleia Geral da ONU em novembro de 1947, e o presidente, como tu mesmo falou já, tu é sabedor, conhece esse assunto, era o Oswaldo Aranha, que tinha sido chanceler do Brasil, ministro do Getúlio Vargas e um dos principais responsáveis pela entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E o filho dele, inclusive, o Oswaldinho, foi como soldado na FEB, uma coisa muito bacana. Ele era ministro, um homem riquíssimo, e o filho dele foi para a FEB e lutou nos campos da Itália, o filho do Oswaldo Aranha. Não sabia dessa parte, não sabia. E aí, a resolução foi da Assembleia Geral, não foi do Conselho de Segurança, então não tem força de imposição. Então a ONU recomendou, através da resolução 181, que a partilha, um plano de partilha, queria um Estado judeu, um Estado palestino e Jerusalém seria governada pela ONU, porque tu vai ver o seguinte, que Jerusalém é um dos principais pontos fulcrais do conflito até hoje. Mas depois a gente volta para Jerusalém.
Holocausto foi as consequências do Holocausto que acho que Aí, foi o grande... Isso, olha só, quem deu maior força para a criação, talvez, do Estado judeu tenha sido Hitler, com a sua loucura, com a sua insanidade, de ter um plano sistemático de extermínio de uma etnia ou de um grupo, como os judeus. 6 milhões exterminados, Auschwitz, e vários outros campos de extermínio. Quando a Europa e os Estados Unidos tiveram consciência daquele drama humano quase sem precedentes, houve um certo sentimento de culpa, assim, será que a gente poderia ter feito alguma coisa para evitar que esses 6 milhões tivessem sido exterminados? E esse sentimento de culpa foi muito bem explorado pelo movimento sionista para favorecer, então, ou para criar uma influência favorável à criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha, nos meses que antecederam, então, a votação da resolução, ele foi um dos também articuladores para convencer alguns países a votar pelo sim no plano de partilha da Palestina e a criação do Estado judeu. Talvez por toda essa liderança dele, por essa iniciativa, né, talvez justifica a ligação hoje Brasil-Israel, podemos dizer assim? Durante muito tempo, Israel teve um apreço muito grande pelo Brasil, porque quem praticamente criou as condições, ou quem estava na liderança da Assembleia Geral, era um brasileiro. E que foi um dos defensores e que conversou com vários países para que a votação fosse favorável à criação né? do lar nacional judaico depois de 2000 anos de diáspora, de exílio pelo mundo, o judeu errante, né, podendo voltar então a seu lar. Por isso que eles tinham então um respeito muito grande pelo Brasil. Mas aí, então, teve essa recomendação, os ingleses, vou tirar meu time de campo, tirar o exército, e aí, em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declarou a independência de Israel. Convém a gente ressaltar que os países árabes votaram pelo não à resolução da partilha. Ok, votaram pelo não, mas a maioria decidiu pela criação do Estado judeu, mesmo com a negativa dos países árabes. Egito, Jordânia, Iraque, Síria e Líbano. Teve a declaração de independência em 14 de maio de 1948, e no dia seguinte, esses países árabes invadiram todos, 6, 7, invadiram Israel, porque eles não concordaram e eles queriam varrer Israel do mapa para criar um Estado árabe lá. Israel venceu, o conflito se prolongou e depois entraram negociações até que chegaram num armistício em 1949. Então, só que na Guerra da Independência, aquele plano de partilha apresentado na ONU, que tinha uma certa área, através da Guerra da Independência, Israel conseguiu ampliar aquela área original. Então, isso foi uma vantagem estratégica para Israel. Diminuiu o que seria o Estado Nacional Palestino e aumentou o Estado Nacional Judeu. Foi após isso que foi criada a Organização para a Liberdade da Palestina? Isso. Então, com a Guerra da Independência, aquela região estava ocupada por palestinos, judeus e palestinos. A maioria era de palestino. Como o exército agora de Israel, exército de Israel agora, ocupou regiões que antes eram ocupadas por palestinos, eles tiveram que abandonar esse local, e esse êxodo forçado é chamado de Nakba. Nakba quer dizer catástrofe. 700 mil refugiados palestinos tiveram que deixar seus lares e se dirigirem para faixa de Gaza, Egito, Jordânia, Síria, Líbano, e passaram a ser então refugiados. Tanto é que a ONU criou uma comissão especial só para tratar dos refugiados palestinos. E eles pregam até hoje o grande retorno, o direito ao retorno, que eles foram, segundo a visão palestina, eles foram expulsos das suas terras, eles têm o direito de retornar. Isso até hoje eles batem na marcha do grande retorno. E qual que seria hoje o modus operandi da OLP? Então, aí a gente, 48,
teve esse êxodo dos palestinos. Uhum. Inicialmente, essa resistência, então, aos judeus, ou a luta para a criação efetiva de um Estado palestino, estava muito diluída em vários grupos, que foram sendo criados na década de 50 e na década de 60. Isso tudo foi reforçado pelo também surgimento do nacionalismo árabe, que antes não era tão forte. Cada país, olha só, quando a gente fala em país árabe, a gente não está falando só da Arábia Saudita. A gente fala dos países que falam a língua árabe, que têm alguns hábitos semelhantes e que são basicamente muçulmanos. Então, Egito, Síria, Jordânia. Então, esses países são árabes ou arabizados, mas eles têm uma influência árabe muito grande, mas não estão na Arábia Saudita. E o nacionalismo árabe começou a crescer e começou, então, a ser valorizada essa luta pelo estabelecimento de um lar para os palestinos também. Vários grupos, então, foram se unindo, foram conversando, até que em 1964 decidiu-se pela união desses grupos, ou pela fusão desses grupos, na Organização para a Libertação da Palestina, que na sua carta de criação delimitou muito bem dois objetivos. Isso é uma coisa que sempre foi um problema. Destruição do Estado de Israel e o estabelecimento de um lar ou de um Estado palestino na Palestina. E não reconhecimento do Estado de Israel. Esses países árabes não reconheceram o Estado de Israel. Quando houve a declaração de independência em 1948, é importante que se diga, Estados Unidos e União Soviética logo reconheceram a independência de Israel, o novo Estado. Então, houve um reconhecimento da comunidade internacional do Estado judeu chamado Israel. Mas os países árabes não reconheceram e era como se fosse um mote comum deles, não reconhecer o Estado de Israel, e, se possível, destruí-lo. Porque eles consideraram que foi uma imposição colonialista, uma revivescência das cruzadas, que foi de 1090 a 1290, novamente os ocidentais querendo impor alguma coisa ao mundo árabe, civilização branca ocidental. Então tem um pouco disso nessa parte psicológica, mental, essas coisas todas que vão passando de geração para geração. Eu queria que o general, falasse um pouquinho, um assunto, coisa que é assustador, né? Homem-bomba. Então, olha só. A OLP chegou à conclusão seguinte: queremos destruir o Estado de Israel e construir um Estado palestino. Então é o seguinte, se é destruir, só tem um jeito, pela força. Nós não temos exército, a OLP não tinha exército, começou a criar várias milícias, braços paramilitares da parte política da OLP. Tinha uma parte política, uma parte assistencial e uma parte militar. O recurso deles é o terror, é o terrorismo. Porque eles... Não quer dizer que seja a visão certa, eu não estou defendendo essa posição, claro que não. Mas na visão deles, na época, eles perceberam o seguinte: a via diplomática não vai fazer com que o Estado palestino seja criado. Então nós temos que usar uma outra via. E aí o grupo mais fraco usa do terrorismo, que tem uma lógica toda diferente. É uma lógica que é difícil para nós compreendermos. Mas para obter, às vezes, visibilidade para a causa mundial, tu faz uma coisa espetacular, como foi, por exemplo, o atentado à delegação de Israel na Olimpíada de Munique em 72. Os atletas de Israel estavam na Vila Olímpica em Munique, o pessoal do grupo Setembro Negro, eles invadiram a Vila Olímpica, entraram lá nos apartamentos onde estavam os atletas israelenses, levaram até o aeroporto de Munique, e nesse caminho lá, um erro da polícia alemã, algum tipo, e acabaram sendo mortos todos os terroristas e todos os atletas. Foi uma tragédia. E nessa época, então, proliferou o terrorismo, sequestro de aviões, muito sequestro de avião, até que chegou, mais ou menos em 93,
que decidiram inovar na questão do terrorismo, porque outros métodos não estavam dando certo. Aí criou uma coisa terrível, que é o homem-bomba. Uma pessoa veste um colete, vai lá numa estação de ônibus, numa cidade de Israel, e de repente aperta o botão, liga e desliga. Puf, explode e mata 10. E aí Israel teve que... Como lidar com isso? E aí entra uma coisa, a escalada da violência, Fabinho, que é o terror gera o contra-terror. O contra-terror, às vezes, é violento e vai gerar mais terror. Mais terror, mais contra-terror. É uma escalada da violência gerando um ciclo vicioso dificílimo de quebrar. A primeira intifada aconteceu na Guerra das Pedras, né? A intifada em árabe quer dizer Guerra das Pedras. Porque Israel começou a pressionar muito. E a situação ficou muito tensa. Em 1987, tiveram alguns incidentes, mas olha só, o incidente, na realidade, é só o fósforo que vai riscar o pavio. Tem que ter um barril já de pólvora cheio para poder realmente causar uma explosão. O pavio não é o fósforo que causou. Então teve um incidente, e aí um levante, e a gente vai dizer que é um levante espontâneo dos palestinos, iniciado em Gaza principalmente, em Jabalá, e começaram então, como eles não tinham arma, eles começaram a pegar pedras e jogar nos exércitos de Israel que ocupava Gaza nessa época. E a criação do Hamas foi nessa mesma época. Então, em 87, o Sheikh Yassin e o Al-Hassid, eles decidiram então criar o Hamas. Na Guerra das Pedras. Na Guerra das Pedras. E o Hamas era diferente da OLP. A OLP tem uma característica, ela é laica, então ela não é religiosa. E nessa época, a partir de 88, a OLP já estava querendo sair da via terrorista e entrar para a via diplomática, ou seja, negociar. Negociar, negociar e negociar. E o Hamas chegou com uma nova visão. Temos que criar um Estado muçulmano, islâmico, ou seja, religioso, e tem que continuar o terrorismo contra Israel. Não aceitar. Na carta de criação do Hamas está lá também destruição do Estado de Israel. As autoridades palestinas surgiram ali também, né? Não, olha só. Não? Sim, mas olha só, existia então a OLP, do Yasser Arafat, e o Hamas não estava ligado à OLP. Entendi. Ele foi meio que uma dissidência na faixa de Gaza, na fronteira com o Egito. E o Hamas pregava a violência contra o Estado de Israel. E a coisa interessante, o Sheikh Yassin, depois da no decorrer da segunda intifada, começou em 2000, então essa foi a primeira, 1897 até 1993. E qual foi a consequência da primeira intifada? Os acordos de Oslo. Aí resolveram, não, vamos fazer, porque foram 6 anos de tensão, muita tensão entre Israel, Palestina e os países árabes. Convém a gente voltar só um pouquinho. 79 teve o acordo, 78 teve o acordo de Camp David entre Egito e Israel. E foi um marco histórico fundamental para o Oriente Médio. Primeiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel, Egito. Então, Anwar Sadat e Menachem Begin assinaram lá na Casa Branca, em Camp David, lá os acordos de paz. Primeiro, uma decisão de negociar, e até que em 79 teve então um acordo formatado. E o Egito aceitou o Estado de Israel, e Israel aceitou retirar suas tropas da Península de Sinai, que ele tinha conquistado na Guerra dos 6 Dias. Com isso, Egito, de certa forma, deixou de ser um inimigo de Israel. O segundo país que reconheceu Israel foi Jordânia, em 94, entre os dois acordos de Oslo. Então, em 93, em vista dessa escalada da violência de 87 até 93, se reuniram em Oslo para conversar. E aí decidiram, então, começar, então, uma autoridade
na Palestina, um órgão provisório que iria autogovernar a Cisjordânia e Gaza. Quando a gente fala em Palestina, hoje a gente se refere a duas porções que não têm ligação terrestre. A faixa de Gaza, na fronteira com o Egito, e a Cisjordânia, na fronteira com a Jordânia. Isto é a Palestina hoje em dia. Só que a autoridade palestina, ou Autoridade Nacional Palestina, iria então governar essas duas regiões, mas com limitações, na Cisjordânia principalmente. Teriam três áreas, A, B e C. Uma área em que a autoridade palestina teria governo total, a área em que a autoridade palestina teria um governo parcial, e a parte de segurança ficaria com Israel ainda, e a zona C, que só Israel governaria. E esse é um dos obstáculos à paz, que a gente vai ver talvez depois, porque a ideia seria então entregar toda a Cisjordânia para a Palestina e toda a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, Israel não faz muita questão, mas a Cisjordânia ela é estratégica para Israel. Entregar completamente para a autoridade palestina ou depois para um governo palestino completamente independente é muito arriscado. Por isso que Israel constrói assentamentos na Cisjordânia, que é uma parte da Palestina, considerados pela ONU como ilegais e até condenados pelo Barack Obama. A segunda intifada, ali que o bicho pegou mesmo, né? Ela intensificou o terrorismo, houve eleição na Palestina, a retirada da faixa de Gaza. É isso mesmo? Então, olha só. Então, os acordos de Oslo... A vitória do Hamas... 93, isso. 93. Ocorreu tudo na segunda, né? Aí, 95, teve o Oslo II, definiu como é que seria a autoridade palestina. Houve, assim, um certo alívio mundial e regional. Bom, estamos caminhando para a paz. A tendência agora é diminuir a violência, o terrorismo, os assassinatos seletivos por parte de Israel, as páginas vermelhas assinadas pelo primeiro-ministro. Só que a coisa desandou, porque é o seguinte, dá um passo, recua dois. Dá um passo, é um negócio difícil, não é uma marcha contínua rumo a uma paz que a gente prevê no futuro como sendo um objetivo alcançável. Aí, de 95 para 2000, a questão não se resolveu da maneira como acreditavam que fosse se resolver com a criação da Autoridade Palestina. Inicialmente, o primeiro presidente da Autoridade Palestina foi Yasser Arafat, 94 a 2004. Quando ele morreu, entrou o Abbas, que até hoje, de 2004 até hoje, é o Abbas que é o presidente da Autoridade Palestina. Só que a Autoridade Palestina não resolveu o problema dos palestinos. E muitos palestinos viram a Autoridade Palestina como, às vezes, um próprio agente de Israel ou do Ocidente. Então, criou uma... Aí, em 2000, o Ariel Sharon, que era um bicho era brabo. Ele foi visitar a esplanada das mesquitas, a mesquita Al-Aqsa, que é um local sagrado para os muçulmanos. Lembrando que Jerusalém é a capital, talvez, sagrada dos cristãos, dos judeus e dos muçulmanos, porque Maomé recebeu lá em Jerusalém. Então isso é um foco de conflito eterno. E tem essa parte da mesquita Al-Aqsa que é muçulmana, e o Ariel Sharon foi lá meio numa atitude desafiadora e resolveu visitar a esplanada das mesquitas. E aí isso causou uma revolta enorme na população árabe, e aí desencadeou na população palestina a segunda intifada. E, novamente, pedra para lá. Só que aí é o seguinte, não eram mais pedras, eram morteiros, eram foguetes, porque aí o Hamas, a Jihad Islâmica, que foi outro grupo que surgiu na faixa de Gaza, elas já estavam com armamentos mais poderosos, mais sofisticados, com maior alcance. Então já começou a mudar um pouco a configuração dessa situação. Isso foi de 2000, essa intifada, até 2005, praticamente. Obviamente com períodos de maior intensidade e menor intensidade. Até que Israel, então, decidiu se retirar da faixa de Gaza. Ele continua na Cisjordânia até hoje, ele está lá na Cisjordânia. Mas Israel se retirou da faixa de Gaza. Assentamentos e tropa.
na Cisjordânia tem tropa e assentamentos ainda hoje. E aí é o seguinte, então vão ter eleições para a Autoridade Palestina, em 2006. Dois grupos políticos principais. O Fatah, que era o LP, que era do Yasser Arafat, laica, e com uma tendência meio esquerdista. Tendência, mas com alinhamento com algum movimento socialista internacional. E o Hamas, que é religioso, muçulmano, sunita, e ligado meio que uma direita. E o Hamas ganhou a eleição no parlamento, ou seja, ele conseguiu 60% dos votos. E o Fatah não aceitou isso aí. O Fatah, que era da OLP, virou partido político, o nome, Fatah e Hamas. Com isso, eles passaram, então, a ter uma guerra na faixa de Gaza pelo controle. O Hamas com o Fatah, ou seja, dois grupos palestinos lutando entre si. E o Hamas venceu, então, a guerra de Gaza. E a partir, então, de 2007, ficaram duas Palestinas, mais ou menos de fato. A Palestina do Hamas em Gaza e a Palestina da Autoridade Nacional Palestina, ou da Fatah, na Cisjordânia. E não se falavam, e viraram mais ou menos meio que rivais, e não houve uma política unificada para definir objetivos comuns e uma estratégia comum de ação. Então, o Hamas continuava com o terrorismo e a Autoridade Palestina era cobrada por Israel, vocês têm que impedir o terrorismo, porque a Autoridade Palestina estava submetida aos acordos de Oslo e a uma série de regras. Então, a Autoridade Palestina, em tese, não podia apoiar o terrorismo, porque ela desistiu do terrorismo em 88. Desistiu? Não. Agora vamos buscar a via pacífica. E o Hamas... Aí o Hamas, posteriormente, num novo documento, ele disse que talvez aceitasse a negociação pacífica para a criação de um Estado palestino e de um Estado judeu, não necessariamente destruindo um Estado judeu. Então, isso foi em 2007. Então, Israel tirou todas as tropas e os colonos israelenses da faixa de Gaza vieram para as cidades nas proximidades. E a partir daí, só que tirou os assentamentos, tirou a população e também retirou o exército, mas fez um bloqueio à faixa de Gaza em 2007. Bloqueou por terra, mar e ar. E meio que deixou a faixa de Gaza com o mínimo oxigênio ali para CTI, para respirar, causando problemas humanitários. Isso foi gerando insatisfação. E, às vezes, essa insatisfação se traduzia numa ação um pouco mais violenta por parte do Hamas ou da Jihad Islâmica, seja através de um atentado, às vezes simples, pegando 2 soldados israelenses ou 2 jovens israelenses, ou às vezes através do lançamento dos foguetes. E aí já entra um outro personagem, que é o Irã, que o Irã, através da força Al-Quds, do Soleimani, que foi o grande articulador do Oriente Médio, que foi morto pelos Estados Unidos há uns anos atrás, que era o cara que atuava. Ele era da Guarda Revolucionária Iraniana, que tem um objetivo de controlar o Oriente Médio de forma favorável ao Irã, que é inimigo da Arábia Saudita. O Irã é xiita e a Arábia Saudita é sunita, são os 2 grandes polos religiosos daquela região. O Irã começou então a financiar tanto o Hamas, a Jihad Islâmica, e o Hezbollah no Líbano, que também está nessa confusão de hoje. E uma coisa interessante, que isso causou desconfiança, o Irã é xiita. E o xiita e o sunita têm uma desconfiança muito grande. Ambos são muçulmanos, muita desconfiança. E o Hamas, ele é sunita, e o Irã é xiita. E um xiita apoiando um sunita, mas é o seguinte, o ódio a Israel que o Irã tem e que os palestinos têm é mais forte do que a rivalidade entre sunitas e xiitas. E aí o Irã começou, então, de uma forma, obviamente, toda ela subreptícia, a mandar foguetes, mandar armamento, e começou a armar brigadas, né, na faixa de Gaza. E deu um poderio muito maior, bélico, principalmente foguetes de 300 quilômetros, o Qassam
E a Israel teve que cada vez mais sofisticar o seu sistema de proteção, que é chamado de domo de ferro, Iron Dome. Ou seja, o Hamas lança um míssil da faixa de Gaza e tem logo um radar que verifica a trajetória e vai um foguete que vai intercepta e destrói no ar. Obviamente que às vezes de 1.000, 2, 3 conseguem cair em solo israelense. Então, de 2007 até 2023, nós tivemos várias operações militares de Israel na faixa de Gaza, basicamente contra o Hamas. É isso que eu ia perguntar. De que forma aconteceu? Fala-se da Operação Chumbo Fundido, né? Qual foi o senhor que é um conhecedor de todas essas técnicas militares, qual foi essa forma operacional desse ataque? Olha só. Então, nós tivemos aí talvez 4 operações de 2008, 2009 até hoje. Ou seja, ataques de Israel, operações militares contra a faixa de Gaza. Normalmente aéreas, com pouca incursão terrestre, porque a incursão terrestre é muito perigosa numa área muito urbanizada. A guerra urbana é uma armadilha. Os Estados Unidos que o digam em algumas localidades do Oriente Médio. É onde entra a infantaria, né? Mas, assim, tem que entrar, né? Os palestinos da faixa de Gaza faziam alguma ação, um incidente mínimo. Aí Israel retaliava, mas obviamente com uma potência muito maior do que a ação. E com isso gerava mortes e mais revolta nos palestinos da faixa de Gaza. Dava um tempo, novamente, por exemplo, nós tínhamos 2008, 2009, a Operação Chumbo Fundido, como tu acabou de citar. 2012, a Operação Pilar Defensivo. Mesma coisa. Incidente perto da fronteira ali da faixa de Gaza com Israel, foguetes lançados, aumentou o número de foguetes, aí Israel resolve o seguinte, bom, vou dar uma pancada no Hamas, ou na Jihad Islâmica. E aí, ataque aéreo, destrói aquelas que seriam instalações importantes para o Hamas ou para a Jihad Islâmica. Tem só um problema, é uma área extremamente urbanizada. O ataque cirúrgico, sem efeitos colaterais, é quase que uma utopia. Sempre vai ter uma criança, sempre vai ter. Isso vai ser sempre explorado mediaticamente pelo Hamas e pela Jihad Islâmica para mostrar para o mundo que a narrativa deles é a verdadeira. A narrativa que Israel é colonizador, imperialista, genocida e que mata criancinhas e mulheres. O outro lado da história é que Israel diz o seguinte, bom, o Hamas e a Jihad Islâmica são desumanos, eles colocam escudo humanos nas suas instalações militares, obrigando Israel, para atingir o seu objetivo militar, ter que obrigatoriamente ferir civis. Vários depósitos de munição do Hamas estão na parte de baixo de hospitais, subterrâneos de hospitais ou escolas, o que dificulta muito a ação de Israel para poder eliminar o arsenal do Hamas. Mas então nós tivemos 2008, 2009, chumbo fundido, 2012, pilar defensivo, 2014, margem protetora, 2019 também teve uma ação muito forte de Israel lá na faixa de Gaza. Bom, 2019, estamos tranquilos. Então me fale, quero a sua opinião desse momento triste da humanidade, 7 de outubro de 2023. Então, estava ali, aí algumas coisas começaram a acontecer no cenário internacional. Olha só, é um tabuleiro. Tu mexe uma peça aqui, afeta a outra ali. Então, as coisas não são independentes, está tudo interligado. O tabuleiro geopolítico é muito complexo. A Arábia Saudita estava começando a querer reconhecer Israel ou ter uma política mais favorável a Israel. Porque a Arábia Saudita precisa, de certa forma, dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, de certa forma, precisam da Arábia Saudita. Petróleo da Arábia Saudita. E a Arábia Saudita precisa do apoio militar norte-americano para enfrentar o Irã, que é o grande rival do Oriente Médio. Mas a Arábia Saudita sempre teve uma postura assim, não vou dizer que seja completamente desfavorável a Israel, mas nunca foi favorável. E estava querendo meio que ser favorável.
E a questão palestina parece que estava perdendo um pouco da visibilidade internacional. Não se sabe exatamente os motivos reais e quais são os objetivos finais desse atentado que surpreendeu o mundo. No dia 7 de outubro, numa festa rave, num festival com jovens de todo o mundo, de uma forma inédita, porque sempre que os palestinos saíam do bloqueio de Gaza, uma cerca, é um negócio difícil. Sai 1, 2, 3, através de túneis, faz uma açãozinha localizada e voltavam. Nunca teve um ataque em massa de palestinos da faixa de Gaza, né, cruzando a cerca e atacando localidade de Israel, matando 1.200 e fazendo mais de 200 prisioneiros. Isso chocou o mundo. Nós temos certeza que o Hamas sabia qual seria a violência da resposta de Israel. Porque aqui agora, estamos chegando já no final do nosso programa, existe uma das coisas que faz com que esse conflito se intensifique e tenha uma difícil solução, é que, mais ou menos, o Estado de Israel ele segue um dos princípios do Talmud, que é uma coletânea de livros sagrados dos judeus. E o Talmud fala assim: se vierem te matar, levanta-te e mata primeiro. Isso aí norteou muito a política de Israel em relação aos palestinos e aos árabes. E a maneira de lutar contra esse movimento de querer que a Palestina tivesse também um Estado, ou separado ou único. E muitas vezes a resposta de Israel ela foi muito forte e agressiva. Outra coisa, se vierem te matar, primeiro tem que ter certeza que estão vindo me matar. Eu tenho que ter certeza, aí eu me levanto e vou matar primeiro. Agora, e se a pessoa não está vindo matar e eu interpreto que está vindo matar, me levanto e mato? Então, muitas vezes, a diretriz de Israel é o seguinte: mata primeiro e depois a gente vê se era o terrorista mesmo ou se ele realmente queria. Mas também não é tão... Olha só, falar isso aqui seria de um reducionismo absurdo. Não é bem assim. Os dois lados estão certos e os dois lados estão errados. Os dois lados querem existir. Israel luta uma guerra existencial desde 1948, uma luta existencial. O que é isso? Ou seja, ele está lutando pela existência dele. Ele não está lutando para ter uma área de petróleo, ele não está lutando para poder ter uma fonte de água. Não, ele está lutando para poder ser um Estado, para poder manter um lar nacional depois de 2.000 anos de sofrimento, de perseguições. Então, os dois lados têm... agora, a perspectiva israelense, a narrativa israelense é totalmente diferente da narrativa palestina. Onde está a verdade? Talvez num ponto intermediário entre esses dois. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte: o Hamas queria chamar a atenção mundial de uma forma muito intensa e aí planejou uma ação terrível. Terrível, né? Ou seja, terror, terror e terror. Mas eles queriam atingir algum objetivo. De certa forma, olha só, como o terror funciona, deu visibilidade de novo à questão do Estado palestino. Saiu em cadeia internacional, alguns países está tendo algumas iniciativas, por exemplo, a China agora chamou o Hamas e o Fatah depois de uma desunião desde 2007, então 17 anos de rivalidade, o Hamas está com o Fatah na China para tentar de novo eles se reconciliarem. Já é o Qatar está tentando negociar paz. Então, ou seja, há uma mobilização. E, de certa forma, ao trazer de novo à tona essa questão da visibilidade, e o Hamas sabedor que Israel ia lançar uma operação destruidora na faixa de Gaza, porque, olha só, para tu destruir o Hamas, praticamente tu tem que destruir a faixa de Gaza, porque eles estão enterrados. É uma nova guerra, guerra de túneis. Tem milhares de quilômetros, toda a faixa de Gaza. Eles foram construindo ao longo dessas décadas. Então,
para destruir o Hamas, tem para a gente destruir os edifícios. Então, a população civil dizem que está em torno de 30 mil mortos. Então, já começa a haver uma certa, olha só, uma mudança de percepção. Israel, de início, se botou como vítima e o Hamas como o vilão, sendo criticado fortemente pela comunidade internacional, pela ONU. Só que aí a resposta de Israel, que sabia que iria ser forte, está causando agora 30 mil mortos palestinos, 1.200 contra 30 mil. Hospitais, colégios. Então, o pessoal começa a esquecer um pouco os 1.200 mortos dos reféns. Então, agora, a crise humanitária da faixa de Gaza, coitado, os pais. Então, há uma mudança. E, de certa forma, sempre houve alinhamentos ideológicos, porque o conflito entre Israel e árabes, e depois entre Israel e os palestinos, ela entrou no contexto da Guerra Fria. A União Soviética apoiando os países árabes e os Estados Unidos apoiando Israel, que tem interesses geopolíticos fortíssimos em Israel. Israel é a ponta de lança dos Estados Unidos para exercer o controle sobre o Oriente Médio. General, quem está por trás? Quem apoia Israel? Quem apoia Hamas? Olha só. Existe uma distinção. Quem apoia a Palestina não necessariamente apoia o Hamas. Tanto é que alguns países consideram o Hamas como um grupo terrorista. Está lá, lista de grupos terroristas. É publicado nos Estados Unidos. Secretaria de Estado publica lá, grupos terroristas do mundo. Al-Qaeda, assim por diante. Então, de uma maneira quase que ideológica e dogmática, a esquerda mundial, sem entrar muito em considerações político, ideológico, filosófico, mas a esquerda mundial, de certa forma, apoia a Palestina, porque a esquerda mundial tende a apoiar aquele que é considerado pela opinião pública como oprimido, dentro do próprio marxismo, transformado num marxismo cultural, o marxismo econômico, que tratava muito do oprimido de uma forma correta. Os trabalhadores sofriam muito naquela época. Então, uma análise interessante, mas aplicar a viabilidade da economia, do marxismo da economia, mostrou-se que não teve muito sucesso, pelo menos na União Soviética, onde foi implantado. Mas o marxismo econômico, então, foi meio que mudando para o marxismo cultural. E aí, qualquer um que é oprimido é da esquerda, e o opressor é direita, uma forma bem simplista, reducionista. Tá? Mas, então, de uma certa forma, a esquerda mundial, internacional, apoia a Palestina. E a direita, de certa forma, apoia o Israel. Estados Unidos apoia Israel. Uma boa parte da Europa apoia Israel, mas não desapoia a Palestina. É um negócio meio complicado. A Europa fica assim numa situação meio... Agora, o Hamas, quem apoia o Hamas, aí, ou seja, que é Irã, Rússia, Síria, Líbano e, talvez de uma forma não declarada, a China, que é muito discretamente. Porque a China, de certa forma, tem interesse em enfraquecer os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos apoiam Israel, a China quer enfraquecer a posição norte-americana no Oriente Médio. A China quer enfraquecer a posição norte-americana em todo o mundo. É uma luta comercial que tem desdobramentos em guerra psicológica, guerra de informações, guerra cibernética, mas nós estamos aí em domínio comercial de áreas, e a geopolítica é muito importante nisso aí. Então, basicamente, esses são os apoios que nós temos, e que torna a resolução do conflito muito difícil. E aí, temos perspectiva dessa paz Israel e Palestina? Curto prazo, não. Porque olha só, se por a comunidade internacional, até mesmo a esquerda, tem capacidade de ter alguns entendimentos. Então vamos supor o seguinte, o Hamas fez uma ação terrorista de grande envergadura, uma das mais marcantes da história. 1.200 mortos e reféns. Se ela tiver sucesso em conseguir o seu objetivo de ter uma paz vantajosa para a Palestina, vai passar aqui mensagem para o mundo: o terrorismo compensa. Não tem aquele negócio, né? O crime não compensa.
Entendi. Não pode passar a mensagem que o terrorismo compensa. Então, mesmo que essa guerra em Gaza esteja custando bastante para Israel, muito custosa, e até para os Estados Unidos, que ele tem que apoiar Israel. E é desgastante, às vezes, os Estados Unidos apoiar, mas algumas ações que são reprováveis, como alguns ataques que ocorreram, que não são tão cirúrgicos assim, sempre tem efeitos colaterais, danos para a população civil que sofre com isso aí. Então, assim, a curto prazo, não. Ou seja, a médio prazo, a única solução viável vai ser a criação de 2 estados. O Estado palestino, na Cisjordânia e em Gaza, e o Estado judeu, o Estado de Israel, onde ele está hoje. E o grande empecilho não é a faixa de Gaza, não. Se o Hamas parar assim, com terrorismo, etc., e melhorar as condições de vida, porque olha só, uma das questões, Gaza tem sofrido muito com as restrições e com o bloqueio e com as humilhações impostas por Israel. A gente tem que entender também os 2 lados da moeda. Não tem vilão nem bandido. Cada um quer existir, quer sobreviver, quer subsistir. O problema está na Cisjordânia e em Jerusalém, que Israel quer que Jerusalém seja a sua capital, ou toda Jerusalém. Jerusalém Oriental hoje está meio da autoridade palestina. O Hamas quer que a capital da Palestina seja Jerusalém. Então, esse é um dos pontos de conflito. Difícil de chegar a uma... Porque é muito sagrado. O Templo de Salomão, o Muro das Lamentações, as mesquitas, a igreja de creio, você está tudo está ali. E a outra questão é o seguinte, os assentamentos. Para Israel retirar todas as tropas e os assentamentos da Cisjordânia é algo muito arriscado para Israel, porque ele vai ficar à mercê de uma divisão do seu próprio território, porque a Cisjordânia divide Israel em norte e sul, e fica a 30 quilômetros do litoral. Da Cisjordânia, para tu romper, para tu cortar, dividir Israel em 2, é muito fácil. Então, desafios para os próximos 20, 30, 40, 50 anos, para ter o lar nacional judaico e o lar dos palestinos. General, infelizmente chegamos ao final do nosso programa, né, o Fábio D'Alonso Online. Quero agradecer muito a sua aula, né? Quem acompanhou do começo até o fim e que, de certa forma, tem acompanhado, né, esse conflito Israel-Palestina, que mexeu com o mundo, vem mexendo com o mundo, é uma preocupação, né, mundial, né? Os 2 conflitos, a Rússia e a Ucrânia, e o mundo está preocupado com essas 2 coisas, que são definidoras da geopolítica e da economia mundial. Rússia e Ucrânia e Israel-Palestina. Então, isso preocupa todos nós, né? Então, espero que tenham gostado dessa aula. Quero mais uma vez, General Bandeira, agradecer a sua participação. Tenha um excelente retorno a Porto Alegre. Quero ter a oportunidade novamente de visitar. Se Deus quiser, o senhor vem para... Estou sabendo que está pensando em vir morar para Florianópolis, talvez sim, talvez não, mas quero agradecer muito a sua participação nesse programa. Tenho certeza que foi de grande valia para quem acompanha, né? Não sei se eu posso falar admira, né? Admira não posso falar. Ninguém admira a guerra, conflito, né? Mas que acompanha, que gosta de saber da história, né? Da sua origem desse conflito. E o senhor deu uma aula. D'Alonso, olha só, eu também agradeço e eu aceitei o teu convite sem questionar, sem hesitar. Um dos motivos é a minha admiração que eu tenho por ti, Obrigado, pelo General. teu caráter, Obrigado, General. pela tua amizade, pela maneira como tu procede, pelo teu comportamento. Então, isso aí que me motivou Obrigado, a vir aqui. Obrigado. Tá certo? A minha vibrante e respeitosa continência a Vossa Excelência. E o negócio de morar em Florianópolis é brincadeira. É brincadeira, né? É brincadeira, é brincadeira. Não Não sai de Porto Alegre nunca. Não sai, os filhos estão lá, eu tenho família. Um grande amigo meu, que é o Meirelles, um grande músico, meu irmão, que eu gosto de visitar em Florianópolis, então eu estou sempre por lá. Legal. É isso aí, meu amigo. É isso aí, pessoal. Espero, como falei, tenham gostado. Nós temos ainda mais algumas programações futuras, coisas muito interessantes que nós vamos trazer aqui para compartilhar com você que me acompanha nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, General.
Abraço.